Olá, tudo bem? Eu sou o jovem pastor missionário Rony Station. É um prazer ter você aqui. Como fazer, pastor Rony? Alguém me ligou, uma missionária me ligou. Tinha separado do abençoado dela. Ela é uma viúva, né? E o marido dela deixou, o esposo dela, o finado esposo dela, deixou uma pensão maravilhosa para ela. Só que aí ela ficou impedida de fazer a obra de Deus porque ela pediu um varão de Deus, né? Correu para pedir porque estava entrando em depressão. Eu falei para ela, é melhor você pedir do Senhor um varão mesmo, tá bom? Não liga porque vão falar. Tá recente, não tem problema, você não pode entrar numa depressão e perder sua salvação. Foi o conselho que eu dei para ela. E aí, os filhos dela não concordavam que ela arrumasse alguém, né? Eles eram muito ciumentos. Aí a gente entra num assunto bem legal, como fazer isso. No princípio eu até falei para ela, vamos ver como a gente faz. Qual pensão melhor? Do seu futuro esposo ou a sua? Qual é a melhor? O que você tem para dar para ele de segurança? O que ele tem para dar para você de segurança? Um vai ter a pensão e outro vai ter a casa, os bens. Pronto, está resolvido o caso dos dois. Ou ela abre mão da pensão dela, ou ele abre mão da aposentadoria dele. Consegue entender, igreja? E se esbandalharam. O pastor deles não teve sabedoria, a experiência que o pastor Rony traz, né? Por isso que eu quero colar em vocês, meus pastores. Muitos pastores eu preciso passar para vocês as informações que eu passei. Os cantos que eu me formei com o Espírito Santo, o diálogo que eu tive com o Espírito Santo foi o mesmo que Paulo teve fazendo tenda. Olha que forte o Senhor mandou falar aqui, glória a Deus. Então entenda de uma vez por todas, meus pastores, entenda, guarde isso, tá bom? A gente precisa se unir em relacionamento. E como resolver isso aí? Né? Se ela casar só perante a igreja, ela está casando perante Deus, mas Deus quer que a gente honre a lei do homem, né? Ele pede para Pedro ir pescar o peixe, né? Ele era isento, ele é descendente de Davi, todos os descendentes de Davi eram ser isento, porque Davi derrubou o gigante, lembra dessa história? Ficou isento toda a descendência, ele é da descendência do rei Davi. Pegou? Mesmo assim ele evita, porque já está entre Roma. A Roma não ia entender, a Roma ia dizer, não, isso daí é negócio de vocês, cristãos. Então Jesus já evita e diz, dê de César o que é de César, dê de Deus o que é de Deus. Consegue entender? Então não tem o que fazer. Você vai ter que abrir mão da sua pensão pela salvação. Tem muita gente que não vai se salvar por causa dessa abençoada pensão, para não falar uma coisa pesada. Tem muita gente que vai ficar por causa dessa pensão. Então bola uma estratégia, a Bíblia vai dizer para nós, pede sabedoria do alto, cola em pastores experientes, ele vai fazer você entender o que fazer, entendeu? No tempo do pai Abraão, Abraão comprou um terreno e ele precisava testificar, não tinha cartório. Então ele ia em praça pública, reunia todos os grandão da época e testificava. Precisa testificar na lei dos homens e na lei de Deus, tá bom? Precisa. Não perca essa salvação. Vai passar muito rápido, tá bom? Então tem essa jogada. Vê qual é o salário melhor, fica com o maior e o que ficar assalariado não tem direito aos bens. Consegue entender? Para depois não ter problema entre família, herança, tá bom? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.